Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, seu podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, sexta-feira, dia 14 de fevereiro de 2025, cada unidade do Bitcoin conseguiu superar a marca dos 97 mil dólares. É isso mesmo, o Bitcoin teve uma valorização nas últimas 24 horas de aproximadamente 1,6% e nesse instante cada unidade tem 97.400 dólares americanos. Alta tem sido visto pelos principais criptoativos do mercado. O Ether, por exemplo, está com uma valorização de quase 3% nas últimas 24 horas, com cada unidade, nesse momento, em cerca de 2.700. E, sem sombra de dúvida, dentro aqui do top 10, dos 10 maiores criptoativos, quem está mais chamando atenção nesse último dia é o token XRP, emitido pela Ripple. O terceiro maior criptoativo do mercado está com uma alta na ordem de 12,6% nas últimas 24 horas, com cada unidade em 2,74 dólares. Uma alta bastante expressiva. Se no episódio de ontem, quem estava mais chamando atenção de forma positiva era a BNB, hoje, quem mais está chamando atenção de forma negativa dentro do top 10 também é a própria BNB. A BNB tinha chegado a ultrapassar a Solana como posto de quinto maior criptoativo do mercado por causa de uma publicação do CZ, o antigo CEO e fundador da Binance, no seu Twitter, onde ele tinha falado que queria postar uma foto do seu cachorro, que levantou uma especulação de que ele estaria lançando uma meme coin do cachorro dele, do Broccoli, na rede da BNB. Ele chegou a publicar foto, mas ele falou que ele não vai lançar meme coin nenhuma. Então, teve uma valorização por causa da possível utilização da BNB para fazer uma meme coin do CZ, mas a meme coin não veio e agora está vindo a desvalorização. Então, se subiu ontem, está devolvendo tudo hoje. Nesse instante, está caindo para 665 dólares americanos, aproximadamente, cada unidade de BNB. Dando continuidade ao episódio de hoje e agora fazendo um giro pelos ETFs do mercado americano. No dia de ontem, os ETFs de Bitcoin Spot tiveram mais um outflow, 1.936 BTC de saída. É verdade que a gente ainda não tem o lançamento da gestora VanEck, que é o sétimo maior ETF de Bitcoin Spot do mercado, mas a gente não deve ter nenhuma grande alteração por causa desse lançamento. Então a gente pode considerar sim que foi mais um dia de saída, mais um dia de outflow, no total de 1.936 BTC. Vale ressaltar que ao longo dessa semana a gente ainda não teve nenhum dia positivo, a gente ainda não teve nenhum dia de inflow. Foi segunda, terça, quarta e quinta de saída. Vamos acompanhar para ver o que vai acontecer no dia de hoje, porque o dia de hoje sim pode ser um dia positivo para os ETFs de Bitcoin Spot, porque ontem, apesar do tarifaço anunciado pelo Trump, e de fato ele anunciou tarifas retaliatórias a diversos países do mundo, só que ele também colocou como um prazo de negociação até o início de abril. Então, tá tudo em espera até abril, tem cerca aí de 1 mês e meio para os países negociarem, que eu acho que essa é a grande ideia do Trump. Parte da política de negociação dele é justamente essa. E se os ETFs de Bitcoin Spot tiveram saída, nos ETFs de Ether Spot a gente teve entrada no dia de ontem, foi uma entrada de 4.676 unidades de ETH, o que em dólar americano dá aproximadamente 12,8 milhões de dólares. Uma quantia não tão grande, é verdade, é menor do que, por exemplo, a saída que a gente teve antes de ontem, mas de qualquer maneira é positivo, porque afinal de contas é bom que a gente não tenha grandes dias sequenciais de saída de outflow. Então o ETF de Ether Spot tem conseguido justamente isso. Segunda teve saída, terça teve entrada, quarta teve saída, quinta teve entrada. Vamos acompanhar o dia de hoje e, naturalmente, no próximo episódio da segunda-feira a gente vai trazer para vocês o resultado aqui no Giro Bitcoin. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a adoção do Bitcoin por parte de empresas ao redor do mundo todo, que é algo que a gente tem visto cada vez mais. E agora a Metaplanet, que está sendo conhecida como MicroStrategy da Ásia, levantou 4 bilhões de ienes, que é a moeda japonesa, para comprar Bitcoin. Vale ressaltar que eles conseguiram levantar essa quantia com juros de 0%. Aí você pode falar, Paulo, legal, 4 bilhões de ienes, mas isso quer dizer o quê? Isso quer dizer 26,1 milhões de dólares americanos. Vale ressaltar que a Metaplanet tem investido cada vez mais em Bitcoin e eles estão dedicados a, nesse ano, comprarem uma grande quantia de BTC para adicionarem à sua tesouraria. Aqui, ó, a Metaplanet anunciou planos para adquirir 10 mil Bitcoin até o quarto trimestre de 2025, o que custaria 957 milhões de dólares aos preços atuais.
Além disso, a empresa japonesa quer aumentar suas reservas de BTC para 21 mil até o final de 26, um montante que seria avaliado em 2 bilhões de dólares aos preços atuais. Esses planos sugerem compras agressivas nos próximos meses, já que a empresa possuía aproximadamente 1.762 BTC em 28 de janeiro. E vale ressaltar que essa estratégia de aquisição de BTC, de aquisição de Bitcoin, tem sido vista por empresas que querem, de alguma forma, dar um up, ter uma valorização no preço da sua estoque, no preço da sua ação no mercado tradicional. Aqui, ó, os preços das ações da Metaplanet subiu 5.250% em um ano, à medida que a empresa viu um crescimento de 500% no número de acionistas, com 50 mil novas pessoas ou entidades investindo nela. Além disso, sua capitalização de mercado aumentou 11.800% nos últimos 12 meses. Ou seja, consegue subir market cap, consegue subir valuation, consegue subir número de acionista e muito disso graças à exposição em Bitcoin. Esse foi um fenômeno que a gente viu com a antiga MicroStrategy, que sofreu um rebranding, teve uma mudança de nome, atualmente é Strategy, e que outras empresas ao redor do mundo estão replicando. Inclusive a Metaplanet no Japão, que está sendo chamada, como eu falei, de MicroStrategy da Ásia. Dando continuidade ao episódio de hoje, e agora vindo aqui para o Brasil, a cidade de Curitiba poderá abarcar as criptomoedas nas modalidades de pagamento de impostos e multas municipais. A iniciativa depende da aprovação e sanção de um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal da capital paranaense. De acordo com a proposta do vereador Guilherme Kilter, do Partido Novo, esses pagamentos seriam intermediados por empresas de gateway credenciadas pela Prefeitura e autorizadas pelo Banco Central, responsáveis por recolher as criptomoedas usadas no ato do pagamento e repassarem à Prefeitura o valor correspondente em reais pela cotação dos respectivos criptoativos usados no ato do pagamento. Ou seja, tem um projeto de lei rodando em Curitiba que ainda tem que tramitar, então a gente não sabe se isso vai ser aprovado ou não, mas que a ideia seria ter um gateway de pagamento, um intermediário que receberia as criptomoedas e repassaria para a prefeitura, repassaria para o governo municipal o valor em reais. Não é um pagamento direto, mas de qualquer forma é algo extremamente interessante. Abre aspas, a implementação do sistema proposto pode estimular o desenvolvimento do setor de tecnologia financeira local e posicionar Curitiba como uma referência em inovação administrativa. Adicionalmente, a medida pode contribuir para a inclusão financeira e tecnológica da população. Fecha aspas. Isso foi uma declaração do próprio vereador que está propondo esse projeto de lei. Agora, a verdade é, vamos supor que você tomou uma multa. Você tem real e você tem Bitcoin. Você vai preferir pagar com real ou você vai preferir pagar com Bitcoin? Existe um conceito econômico onde você entesoura a moeda forte, a moeda que você mais acredita, e você desova a moeda fraca, a moeda que você menos acredita no longo prazo. Então aí fica a questão para você sobre como você preferiria pagar essa multa. Se você preferiria pagar com BTC ou se você preferiria pagar com real, que está com uma inflação aí, de acordo com o IBGE, a menor inflação de janeiro da história, só que a gente sabe que na vida real é totalmente diferente. Dando continuidade ao episódio de hoje e voltando agora para o mercado americano, a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, reconheceu os pedidos de ETFs de XRP e Dogecoin apresentados pela Grayscale. A decisão marca o início do processo regulatório que pode resultar na aprovação, rejeição ou extensão do prazo de análise. Então agora a SEC falou, legal, vamos começar a estudar sobre a sua solicitação e abrir uma consulta pública para saber o que o mercado acha dessas requisições. Então, a partir de agora, a gente tem o início do prazo de 240 dias para análise. Desse modo, o tempo começa a contar assim que os pedidos forem oficialmente publicados no Federal Register, o que pode ocorrer nos próximos dias, que geralmente acontece no dia seguinte ou 2 dias depois dessa primeira resposta da SEC. Então, pode somar agora D mais 240, que vai estar bem próximo da realidade. Significativo, bacana, a gente tem visto diversos ETFs agora começarem a andar nos Estados Unidos, que é algo que a gente vai ver sim, na minha opinião, ao longo dessa gestão do governo Trump. Trump já tirou o Gary Gensler, assim que ele assumiu, o Gary Gensler já renunciou no próprio dia 20 de janeiro, já nomeou um presidente da SEC crypto-friendly, não assumiu ainda está no cargo interino, ainda tem um interino no cargo, mas de qualquer forma, também já é pró-mercado cripto, já é pró-Bitcoin, então a gente vai ver sim, ao longo dessa administração, alguns ETFs de Bitcoin, de criptomoedas, surgindo no mercado. E além de novos ETFs de cripto surgindo no mercado, muito provavelmente a gente vai ver alterações nos ETFs que já existem,
como no ETF de Ether, que muito provavelmente ao longo desses próximos anos a gente vai ter a questão de staking, ou seja, a questão de rendimento adicionado a ele, o que vai atrair muito mais gente para o mercado, muito mais investidor para o mercado. Vamos acompanhar de perto, mas sem sombra de dúvida, notícia importante para o mercado cripto e principalmente notícia importante para XRP, que está tendo uma alta expressiva agora, e para Dogecoin, que também está tendo uma alta um pouquinho acima da média do mercado agora, na ordem dos 7% nas últimas 24 horas. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, uma notícia que simboliza como os prognósticos nesse momento são os melhores possíveis para o mercado cripto. Brian Armstrong, que é o CEO da Coinbase, acredita que até 2030, 10% do PIB global estará vinculado às criptomoedas. Ele fez essa previsão durante a apresentação dos resultados financeiros da empresa. O executivo destacou que a adoção de cripto segue um caminho semelhante à da internet nos anos 2000. Empresas e governos precisam se adaptar rapidamente para não ficarem para trás. Ele ainda afirmou que a tecnologia blockchain se tornará tão essencial quanto a presença online. Ele resumiu essa tendência dizendo: on-chain é o novo online. Se a previsão de Armstrong se confirmar, mais de 10 trilhões de dólares em valor poderão estar operando em blockchain. Esse montante representa, no entanto, uma fração significativa do PIB global, que hoje supera 100 trilhões de dólares, segundo o Banco Mundial. Ou seja, 100 trilhões de dólares, 10%, 10 trilhões, e hoje em dia a capitalização toda do mercado cripto, por exemplo, está infinitamente abaixo dessa métrica. A gente pode ver aqui, por exemplo, pela métrica do CoinMarketCap, que a capitalização de mercado global das criptomoedas é estimada em cerca de 3,2 trilhões de dólares. Então, se a gente multiplicar isso aí pelo 3, vamos supor que seja simplesmente pegar todas as criptomoedas e multiplicar por 3, que a gente sabe que não é o caso, porque algumas desvalorizam, algumas vão deixar de existir até 2030, outras vão nascer. Mas para fazer uma análise simplória, vamos pegar e multiplicar por 3. O Bitcoin, que hoje está na ordem dos 100 mil dólares, poderia bater 300 mil dólares. O Ether, que está na ordem aí dos 2.700 cada unidade, poderia ir para casa dos 8.100. Mas isso só quem vai dizer se vai acontecer ou não é o tempo, e naturalmente a gente ainda vai estar aqui acompanhando e conversando com vocês. Então, se você chegou até agora aqui no final do episódio, muito obrigado pela sua companhia. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você estiver escutando a gente por algum streaming de música, Spotify, Deezer, passa a seguir o podcast, dá 5 estrelinhas, porque isso é essencial para que a gente possa continuar produzindo esse conteúdo diário aqui para você, com as principais informações do mercado cripto. Muito obrigado pela sua companhia, pelo seu apoio, e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio da segunda-feira, na semana que vem. Muito obrigado e um bom final de semana.